Tudo bem, pessoal? Hoje a nossa aula, a primeira aula de filosofia, né? E nós vamos aplicar a filosofia à teologia. Então vamos começando aqui a parte teórica da filosofia, o que nós vamos entender primeiro a filosofia e depois encaixamos isso à teologia, ok? Bom, vocês vão ver aí embaixo, né? Eu coloco a página que está no seu material impresso para acompanhar, tá? E no capítulo 1 fala o que é a filosofia, né? O que vem a ser. É uma pergunta interessante, né? E muitas pessoas têm perguntado isso. É uma das questões mais levantadas aí, né, pelos filósofos ao longo da história. E a respeito desse significado, porque é bem variado, né? Então, mas o que é filosofia? Ela é uma ciência? Ela é uma atividade intelectual com um certo rigor metodológico e sistemático, né? É um pensamento sistematizado? O que ela é, né? Ou não é nada disso, né? E possui as suas próprias peculiaridades, tá? Enquanto uma forma de conhecimento humano. Bom, segundo Nagel, a filosofia é diferente da ciência e da matemática, tá? Para ele, para o Thomas Nagel, a filosofia é diferente da ciência e da matemática, né? Não são bem exatamente a mesma coisa ou parecido. Diferente da ciência, né, a filosofia não se baseia em experimentos, em observações, mas só em pensamentos, tá? E diferente da matemática, ela não tem métodos formais de prova, por exemplo, né? A filosofia é feita simplesmente por meio de questionamento, tá? De pensamento, né? Da apresentação de ideias, de busca de argumentos possíveis, né, contra essas ideias, tá? Para o filósofo Quine, né, a filosofia está no mesmo lugar que a ciência. Veja, o Thomas fala que não, ela é diferente. O Quine fala que sim, que a filosofia está na mesma linha da ciência, né? Ele diz: vejo a filosofia não como um fundamento para a ciência, mas como contínua com a ciência, uma continuação com a ciência, tá? No entendimento de Russell, terceira opinião, a filosofia, embora incapaz de nos dizer com certeza qual é a verdade filosófica aí é um grande pensamento filosófico, lá na frente eu vou mostrar isso para vocês. Bom, então, e a verdadeira resposta para as dúvidas que ela cria é capaz de sugerir muitas possibilidades que aumentam os nossos pensamentos e nos liberta da tirania do costume, tá? Então, o saber é bem libertador mesmo. Então, o Bertrand Russell coloca dessa forma, né? Assim, enquanto diminui o nosso sentimento de certeza a respeito das coisas que são, né, a filosofia, aumenta o nosso conhecimento sobre o que elas podem ou poderiam ser, tá? Conforme Descartes, que é outro filósofo, outra opinião, a filosofia é o estudo da sabedoria, conhecimento perfeito de todas as coisas que os humanos podem alcançar para o uso na vida, né, da sua vida, tá? Então Descartes tem esse pensamento aí. Kant, né, Immanuel Kant, dizia que a filosofia é o conhecimento que a razão adquire de si mesma, tá? Para saber o que pode conhecer, o que pode fazer e o que pode esperar, tendo como finalidade a felicidade humana, né? O foco aqui do Kant é na felicidade humana, tá? Cada um deles define a filosofia a partir da sua própria matriz teórica deles, tá? Mas todas elas, né, dizem o quanto a filosofia é um trabalho árduo, profundo e rigoroso do pensamento humano. E ao mesmo tempo prazeroso, porque eu já disse para vocês, né, o conhecimento é libertador. No caso, quando a gente encaixar isso com a teologia, vocês vão ver o quanto isso é perigoso também, tá? Para as questões entre a questão de Deus e a razão humana, né? O espiritual e o humano, tá?
etimologicamente, né, o termo, né, a palavra filosofia, deriva do termo grego filosofia, no grego com BH, né, filosofia. Esse termo é composto por dois outros, tá? Filo e sofia, tá? Os quais significam, respectivamente, amizade, amor e saber, sabedoria. A sofia é o saber, é a sabedoria humana, tá? E filo é amizade. Então, amor ao saber, talvez, amor à sabedoria, né? Amizade com a sabedoria, tá? É mais ou menos isso que significa filosofia, tá? Onde o seu mais alto grau é PhD, né? PH é do filosofia com PH que eu acabei de mostrar para vocês, e o D é de doutor, tá? Então PhD é doutor em filosofia, tá? Nós temos no nosso caso, né, que é o último nível também, o THD, né, que é Theology, que é com TH, e D, que é Doctor, tá? Isso para o inglês. Bom, então, portanto, filosofia seria, em sua origem, grega, porque essa palavra filosofia é do grego, né? Amor ao saber ou amor à sabedoria. O filósofo, né, seria, desse modo, aquele que ama o saber, né, que tem amizade pela sabedoria e que deseja ser sábio, tá? É uma coisa do ser humano. O ser humano quer isso, busca isso, né? E no caso da Bíblia até nos incentiva a isso, né? Aquele que tem falta de sabedoria, peça para Deus, né? Nós temos que tomar um certo cuidado com a sabedoria humana, mas vamos estudá-la, né? Precisamos saber. Bom, o nascimento da filosofia, onde isso começou? A filosofia, tal como se ensina hoje nas academias, né, nas escolas do Ocidente, tem data e tem local de origem. Interessante isso, né? Surgiu na Grécia Antiga, mais precisamente no sul da Jônia, que Jônia é uma região grega, tá? Na cidade de Mileto, por volta do século VI, né, antes de Cristo, sendo o Tales de Mileto, tá, o primeiro filósofo, tá? Mas o primeiro a utilizar o termo filosofia, né, foi o Pitágoras e não o Tales, mas o Tales foi o primeiro a filosofar, né, a trabalhar o pensamento do jeito que nós vemos aqui. O Pitágoras, que era de Samos, tá, que é uma região da Ásia Menor, tá, no século V. Veja que lá o Tales de Mileto aí data de 640 a.C. Nós estamos falando do tempo dos reis de Judá, não de Israel, né? Esse rei de Israel, o reino do norte, já tinha sido levado para o cativeiro e nunca mais voltou, no ano 722 a.C. Nós estamos falando aí do reinado de Judá, que, né, ainda por cento e tantos anos prevaleceu até também irem para o cativeiro da Babilônia, tá? Mas nós estamos naquele meio ali entre a saída do povo de Israel do norte para o cativeiro e a saída da Babilônia, no meio, tá? No tempo do rei Josias, mais ou menos, de Judá, tá? Então, aí que começa a filosofia, aí começa o pensamento, que se fortaleceu muito naqueles 400 anos entre o Velho e o Novo Testamento, depois que o povo de Israel volta do cativeiro babilônico, tá? Depois de 80 anos lá, volta, e aí sim a filosofia floresceu no tempo de Alexandre, no tempo da dinastia grega no mundo, vamos dizer assim, tá? Do domínio grego no mundo conhecido. Veja aí, para quem está começando agora, que eu deixo as páginas para vocês aqui para acompanhar no seu material impresso, ok? Bom, para ele, o Tales de Mileto, a sabedoria plena, né, é própria dos deuses, restando aos homens apenas desejá-la ou amá-la, tornando-se assim filósofos. O pensamento dos primeiros filósofos é bem diferente dos subsequentes, tá? Aliás, vocês já perceberam lá atrás que não se concordam, tá? Então é a arte da dúvida, de questionar, isso é filosofia, tá? Então vocês não vão achar que um padrão, né, um assim, outro assim, todos são diferentes, tá? Mas todos estão com o mesmo objetivo, o pensamento, a razão humana e tudo vai caminhando por esse lado aí, tá? Alguns mais ligados com a teologia, outros mais distanciados, né, mais seculares e por aí vai, tá? Bom, antes da filosofia,
né, antes de se começar esse pensamento filosófico, né, do homem, estudar a razão do homem, né, o saber do homem, né, o homem se valia do mito, da mitologia, né, para compreender a realidade. Né, antes do logos, né, que o logos é a palavra, tá, havia o mitos. Né, então, antes desse estudo da palavra, havia a mitologia. Então a filosofia é em cima desse logos e a mitologia é em cima de uma coisa virtual, quase que inexistente, né? Mas que era uma crença muito forte. Vou explicar isso mais na frente, em mais detalhe. Tá? O mito, então, tem por característica a própria intenção de descrever a realidade a partir de forças sobrenaturais, tá? Que existem na prática. Tá? Mas para eles, né, é mais que isso, né? Uma montanha, um rio, o mar, o sol, não são eles mesmos, né? Mas sim a forma como os deuses se apresentam aos homens, né? Então a mitologia parte dessa parte sobrenatural, tudo vira sobrenatural e descreve a realidade a partir desse sobrenatural. É assim que o homem, né, se valia do mito, tá? Antes da filosofia. Depois da filosofia mudou muito, né? Bom, a mitologia então exprimia na forma divina, né, e celestial todo o conjunto de relações, quer dos homens entre eles mesmos, quer entre homens e a natureza. Eles tinham bastante apego com as coisas da natureza, tá? Todos eles, né, tanto antes da filosofia como dentro da própria filosofia. Tá? Alguns eram chamados até de naturistas e coisas assim, por conta desse detalhe aí. Tá? Então, os primeiros filósofos, né, o que eles fizeram foi a transposição do sobrenatural para o natural, para o racional, para o humano. Racional vem de raciocínio, pensamento, do logos. Tá? Eles realizaram uma verdadeira mudança ao nível do conhecimento, tá? Onde passou da narrativa mítica, do mito, tá, para a compreensão racional da realidade. Tá? Então, diz-se que passou-se então do mitos, que é o mítico, né, o mito, mitológico, para o logos, tá? Para o racional, para o conhecimento racional. Segundo os historiadores, a Grécia teria passado por grandes e importantes transformações a partir do século XII a.C., tá? 1200 anos antes de Cristo. Acontece uma mudança na mentalidade, nas estruturas políticas gregas, tá? Onde se verifica a transferência do centro da cidade da Acrópole para Ágora, tá? A praça pública. Acrópole, as cidades eram construídas em um lugar onde tem um pequeno monte, igual Jerusalém, que está aqui atrás de mim, né? Então tem um monte ali. Aquele monte é chamado de Acrópole. Ali era feito o centro da cidade, né? Então ali estavam os principais prédios, ali era mais protegido, era mais difícil do inimigo chegar, porque era mais alto. O ponto mais alto da cidade era a Acrópole. Então ali que se desenvolvia toda, né, a estrutura de domínio, de política, de tudo na cidade, tá? No centro da cidade, que era a Acrópole. Mas eles pegaram isso e levaram para a praça pública, e não tiraram dos prédios públicos e levou para Ágora, que não importa onde ela seja, ela é uma praça pública, tá? Se está no alto ou se está no baixo. Então saiu de dentro dos prédios públicos, do centro da cidade, para a praça pública, tá? A estrutura política, tá? E através da palavra, do logos, da retórica. Vocês vão ver que fantástico que é isso aqui, tá? Então, é por volta desse período histórico, né, que surge a polis, a famosa polis grega, tá? A palavra polis, hoje nós podemos traduzir ela tanto como estado como por cidade. Então, a polis era um local politicamente formado, que tem leis próprias, que tem uma estrutura política própria, tá? Então pode ser um estado, uma cidade-estado. A Grécia era feita assim. Com esse desenvolvimento, eles tinham várias cidades-estados, em comum a língua, se juntavam para a guerra. Foi assim que eles conquistaram o mundo, tá? Essa grande mudança
tá? Para polis, né? Para essa forma de política, é que trouxe essa vantagem muito grande, tá? Então, do conceito da polis, daí vem aqueles nomes de cidade, tá? Anápolis, Quirinópolis, tudo polis no final, né, se referindo à cidade, uma cidade independente, tal, que no nosso caso não é bem assim, mas usa-se esses termos gregos, né, para ficar bonito, né? Então, desse termo também se deriva a palavra política. De polis vem política, de polis vem político, tá? Os políticos, né, é que dominavam as polis, né, que eram os administradores da polis, tá? E que ainda se mantém presente entre nós, né? Lembrando-nos que foi a polis grega que apareceu pela primeira vez no que nós denominamos de Estado, tá? Então, e também não é só isso não, mas na frente nós vamos ver aí depois em Aristóteles, né? Aqui nós estamos antes, né? Muito antes de Aristóteles, tá? Vem o conceito de democracia, por exemplo, que surgiu disso aí, tá? Bom, conforme o helenista Werner Jäger, helenista, o que é um helenista? Helenista é um historiador que conta a história, né, do helenismo. O helenismo é um período da história, tá? Que vai lá de Alexandre, na época da dominação de Alexandre o Grande, das grandes dominações gregas, e vem até o Império Romano, tá? Apesar de Alexandre morrer, diminuiu, o Império Grego foi sucumbindo devagar, depois entra o Romano, o Império Romano, mas nesse período aí é chamado helenista porque era um conjunto de coisas que eles faziam, nas conquistas, né? Os gregos pegavam tudo que eles tinham, esse conceito de polis, filosófico, mitológico, mitologia grega, pegava a língua, pegava a cultura e tudo, e levava para os povos conquistados. Isso era helenismo, tá? Então, o helenista Werner, né, diz que a polis é o centro principal a partir do qual se organiza historicamente o período mais importante da evolução grega. E por que não dizer também do mundo? Porque quando eles levavam esse helenismo para os outros povos, eles absorviam isso. Tanto que no tempo de Jesus, né, aí 600 anos depois do Tales de Mileto, do início disso daí, e 300 e tantos anos antes de Cristo, vem o tempo de Alexandre, né? Então nesse contexto todo aí, eles levavam a helenização, a cultura grega aos outros povos, e os povos absorviam, porque todos os países ali em volta do Mediterrâneo falavam grego no tempo de Cristo, né? Já tempos depois, 300 anos depois de Alexandre, tá? Então isso funcionou muito bem, esse sistema de levar não só a língua, mas toda a cultura empacotada, tá? Inclusive o Império Romano absorveu em grande parte a cultura grega, fez algumas modificações, mudou nomes de coisas, mas aí tinha um mito grego, aí você tinha um romano, era o mesmo mito, só que com outro nome, e por aí vai, tá? Então, mas absorveu, de uma forma direta, absorveu, tá? Então ela é o marco, né, social da história da formação grega, né, a polis, tá? É o marco social da história da formação grega. Tá? Os habitantes dessas polis, né, passam a se encontrar na ágora, na praça pública. Aqui começa a ficar fantástico o negócio, né? Então eles passam a discutir vários problemas, sobretudo os de caráter político, que nós chamamos de político hoje, né? Então a praça, né, a ágora, né, o cenáculo, ele já construiu isso já pensando nisso, no modelo, né, tipo um teatro a céu aberto, tá? Isso era um espaço público da disputa política entre iguais. Daí surge aquele termo democracia mais na frente, que vem
sendo construída aí já, tá? Dessa forma, a palavra adquire, na polis grega, um papel bem proeminente, tá? Aí na 16, tá? A palavra perde ali o seu caráter místico, perde o seu misticismo, tá? Religioso, né? Cuja força era atestada na relação com o sobrenatural e se torna um elemento político nas relações de poder, tá? Aí sai do sobrenatural e vai para o racional mesmo, né? Então a política era a arte de se impor na palavra, tá? Era esse o grande segredo, tá? A palavra ganha então uma importância tal nas polis, né, a ponto de se tornar a chave de toda a autoridade no Estado, tá? Esse contexto propicia o nascimento da filosofia. Dentro dessa coisa toda aí nasce a filosofia, tá? Bom, eu tenho uma descrição da Marilena Chauí, que eu gosto dessa descrição dela, né? Olha o que ela diz. A filosofia nasce então, portanto, no contexto da polis, né? Da política, né? E da existência do discurso, logos, né? Da palavra, né? Do discurso público, do discurso dialogal, né? Compartilhado, é um diálogo, não é um monólogo, um falando e os outros escutando, não, era discutido mesmo, tá? Decisional, tomava-se decisões, feito na troca de opiniões, um falava, outro falava, na capacidade que as pessoas tinham ali de encontrar e desenvolver argumentos que persuadissem os outros, né, que os faziam aceitar como válido, como correta a opinião daquele que estava falando, que ele estava emitindo, ou de rejeitar que se houvesse fraqueza de argumento. Era tudo na argumentação, na lógica, tá? Mudou muito, né? Hoje tem muita manipulação em cima do discurso, muita mentira, muita coisa, e deixa isso para lá, né? Vamos voltar para o nosso caso aqui, que dá mais certo, né? Então a filosofia surge como um exercício autêntico espiritual, tá? Desenvolvendo nos jovens na polis, tá? A capacidade de atenção, né? De autocontrole, né? De forma a sua alma, ensinando eles a criar e a trabalhar com conceitos. Então você tinha que pensar, você tinha que argumentar, você tinha que ter o poder do pensamento, né, do raciocínio lógico, e combater os argumentos contrários, que também eram fortes pra caramba, tá? E viver conforme a razão. Isso fez o homem ficar mais racional. E aí começou o perigo, né, do homem, o ser racional. Isso não é ruim de todo, porque o homem é razão também. O homem é espírito, alma e corpo. Então ele é corpo. Então antes de ir embora, ele é racional. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então temos que tomar muito cuidado com o que nós pensamos a respeito de nós mesmos, do nosso intelecto, da nossa mente, tá? O princípio de Deus, a sabedoria de Deus é o princípio de todas as coisas. Então nós temos que ficar focado nisso, porque senão esse negócio aí nos envolve e nos engole, tá? Como seres humanos. Esses jovens políticos, né, eles trabalhavam diuturnamente procurando argumentos políticos e tudo para eles ter bons argumentos. Não precisava ser um bom orador, vamos dizer assim, ele tinha que ser bom de argumento. Às vezes ele nem era tão eloquente, né, mas era bom de argumento. É esse que se sobressaía politicamente, tá? Bom, os primeiros filósofos são conhecidos como pré-socráticos, porque nós temos esse Sócrates foi tão importante para a filosofia que nós temos a filosofia antes de Sócrates e depois de Sócrates. Então esses primeiros, né, começando no Tales de Mileto, que foi o primeiro, né, são chamados pré-socráticos, só porque eles antecederam, vieram antes de Sócrates, que foi eminente filósofo grego, tá, que se tornou para a história da filosofia um marco divisor do pensamento grego, tá. Chegou um ápice ali em Sócrates, tá. Temos grandes nomes ainda para falar, mas Sócrates
foi um marco importante, tá, entre os do passado, porque mudou a forma de pensamento, né, a investigação, mudou muito de Sócrates para frente do que era para trás, vocês vão perceber aí. Tá? Apesar que a nossa aula o nosso curso é introdutório, mas eu pretendo dar uma pincelada boa para vocês entenderem algumas coisinhas que estão ainda obscurecidas. Tá? Bom, os 3 primeiros pensadores gregos foram o Tales de Mileto, né, que esse foi o primeiro, o Anaximandro e o Anaxímenes. Tá? Esses 3 foram os primeiros, tá? Chamado da escola jônica, né? Porque o Tales de Mileto era daquela região, né? E os outros também, então é chamada escola jônica porque isso formava uma escola, porque um era bom nisso, aí arrumava discípulos e tal, e todo mundo queria aprender com ele, né? Os grandes oradores e professores sempre tinham discípulos dispostos a aprender o que eles sabiam, tá? Eles vão ver aqui mais para frente. Então a preocupação filosófica dos primeiros pensadores gregos era com relação à natureza, tá? Daí eles serem também denominados naturistas, como eu falei para vocês, ou fisiólogos, que é a mesma coisa, tá? Nas palavras de Aristóteles. Aristóteles chamava os primeiros, né, os pré-socráticos, de fisiólogos, por causa do naturismo deles, tá? Então os primeiros filósofos pretendiam, né, encontrar o princípio de todas as coisas, né, o arché, que eles chamavam, né, de todas as coisas. E qual seria o princípio originador de todas as coisas? Que para eles tinha que ter uma origem, tinha que ter um princípio. E o que seria esse princípio? Era esse, né, o grande objetivo do pensamento. E na tentativa de responder essa questão, o Tales, né, que foi o primeiro, lá 625 a 545 a.C., veja que aí é o contrário, porque é antes de Cristo, tá? De 625 até 545, diz que tudo veio da água, tá? Sendo essa, portanto, o princípio originador de todas as coisas, né? E argumentava acerca disso, né? O Tales de Mileto, tá? Mas por que da água, né? Dentre tantas explicações ao longo da história, a mais provável é que ele teria observado que todos os seres vivos são compostos de água e que sem água tudo morria, ficava seco, né? Nada, né? Para ter vida tem que ter água, né? A ciência bem depois veio com essa máxima aí, tá? Então o Tales de Mileto dizia que o princípio de todas as coisas era a água, tá? Desse modo, né, em sua origem, a filosofia é uma verdadeira cosmologia, né? Opa, passou aqui. Cosmologia de conhecimento racional, né, da ordem da natureza ou do mundo, que a diferencia das antigas cosmogonias, tá? Conhecimento mítico, né, das origens. Cosmogonia é o conhecimento mítico das origens, né? E cosmologia é o início do cosmo. Cosmo é o mundo, o todo, tá? Então, a qual descrevia a origem dos deuses e do mundo, de todas as coisas. A cosmogonia também falava desses deuses, dessa mitologia toda aí, tá? Não estou dizendo que isso tudo está certo, estou descrevendo o que é, né? O que é a filosofia, qual é o seu princípio. Não estou apoiando nem rejeitando nenhum argumento aí, tá? Não estou argumentando, estou descrevendo, tá? Capítulo 3, tá? O panorama histórico da filosofia, tá? Temos uma estruturação, né? Então o primeiro período, né, o período pré-socrático ou cosmológico, que nós já vimos. Esse período da filosofia se desenvolve na Grécia do século VI, lá 600 e poucos anos, como a gente viu. A denominação cosmológico se refere principalmente à preocupação investigativa deles, que era a relação da natureza de todas as coisas e do cosmo, tá? Que é o mundo e todas as coisas, não só o mundo, né? Todo o universo, tá? E seus principais filósofos foram da escola jônica, né, que eu falei, porque Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, e tem também o Heráclito de Éfeso, que é o último deles, tá? Como eu já falei do Tales e dos outros dois, ainda falta o Heráclito, né? Ele tem algumas coisas importantes dessa escola. Então essa escola jônica, né, surge desses quatro pensadores, tá?
dos últimos aí o Heráclito, né, de 540 a 470 a.C. Então nós já falamos antes dos outros, né, e o Heráclito é de Éfeso, também na Ásia Menor, né, do lado asiático, considerado, né, como um dos mais profundos pensadores dentre os primeiros filósofos gregos, porém é também mais obscuro e enigmático. Eu falo grego, aí vocês ficam pensando, puxa, mas o cara está do lado de Éfeso, né? Mas daquele lado lá, do lado asiático, também tinha muitas cidades gregas, tá? Tinha muitas nações de fala grega, de natureza grega, não só do lado europeu, mas também do lado asiático, tá? Do lado de lá. Bom, atravessando aquele mar todo lá, né, dentro do Mediterrâneo, alguns mares ali, tá? Tem várias nações que são de cultura grega, inclusive Filipos, né, que é uma outra nação, mas que também é na divisa da Europa com a Ásia, e é uma nação grega. Inclusive Alexandre era, né, filho de Filipe, né, e era daquela região lá, tá? Bom, Heráclito, né, é descrito então como um homem solitário, desprezador da massa, inimigo da democracia. Não gostava da democracia de jeito nenhum. Ele achava falhas nela aí. Tudo que é racional do pensamento humano é cheio de defeitos, tá? Eu vejo as pessoas defendendo aí, né, mas a democracia, tá? O Heráclito não vinha muito nessa conversa não, porque ele sabia, né, de que o ser humano era capaz, porque ele trabalhava o pensamento, o raciocínio humano, tá? Aliás, para ele o mundo se explica devido às mudanças e contradições, para ele, tá? Heráclito ilustrou muito bem esse pensamento da seguinte maneira, né? O pensamento dele: não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois suas águas nunca são as mesmas e nós não somos nunca mais os mesmos. Veja que interessante isso. Mesmo se as águas fossem as mesmas, a gente daqui a pouco já não somos mais o mesmo. Já houve alteração, já não é mais a mesma coisa. E também ao contrário, né? Se nós fôssemos os mesmos, também as águas não seriam. Então não se pode entrar num rio duas vezes, né? A mesma pessoa nas mesmas águas, e por aí vai. Ele estava dizendo que o mundo está em constante transformações e nós também, tá? Era assim que ele falava, né? Era devido às mudanças, e dentre as mudanças as contradições, e é assim que se trabalhava isso. Bom, depois da outra estrutura é a escola itálica, né? Aquela lá, a escola jônica, né? Na Jônia, que é uma província grega, né? E agora a itálica. Bom, Pitágoras era um deles. Pitágoras é de Samos, do lado asiático, mas aconteceram, né, algumas coisas que trouxe ele para o outro lado, tá? Aí temos o Filolau de Crotona e o Arquitas de Tarento, tá? São esses três pensadores aqui da escola itálica. Essa escola aqui, o filósofo Pitágoras, que é o destaque, né? Os historiadores costumam apresentar algumas dificuldades quanto ao Pitágoras, né, ao pitagorismo, por causa de inconsistência nas informações históricas e tudo, tá? Mas de modo geral todo mundo concorda, é um proeminente, muito importante filósofo da época também, deixou um legado importante, tá? Nasceu na ilha de Samos, né, na região da Ásia Menor, do lado asiático, como eu disse, por volta de 520, mas ele deixou a ilha por causa do governo tirânico de Polícrates, tá? E se instalou em Crotona, na Itália, tá? Por isso da escola itálica, tá? Onde ele fundou uma espécie de comunidade política, religiosa e filosófica. Lembra que eu falei para vocês que sempre esses grandes pensadores, para onde eles iam, tinha muitos discípulos que queriam aprender com eles, né? E alguns aí já eram discípulos dele, né? De Pitágoras, que já era, né? Já tinham bebido da água dos outros lá, de Mileto e dos outros, tá? Então, Pitágoras também é um dos mais antigos, vocês perceberam aí, né? E então eles fundavam esse tipo, né? Isso que ele fez aí não é só ele, né? Outros também fizeram. Na comunidade dele, a escola itálica,
Era uma escola político-religiosa, porque o Pitágoras tinha aquele detalhe religioso, que alguns eram mais racionais, humanistas mesmo, e outros tinham a mistura do misticismo no meio. Não estou dizendo que aceitavam Jesus, mas que tinham um mito, né? Tinha um Deus aí na história, e tendo Deus na história, era religioso também, tá? Político religioso e também filosófico, né? Nem tinha jeito, porque Jesus não tinha nascido ainda aqui, tá? Bom, nessa escola, os discípulos se dedicavam aos temas religiosos e às investigações científicas. Era né, híbrida aí, especialmente a matemática, né? Que o Pitágoras foi um grande matemático, né? Diga-se de passagem. Surge assim o que podemos dizer pela primeira vez uma verdadeira escola filosófica, apesar do seu caráter ser místico-religioso, tá? Uma escola filosófica, ela tem que estudar o ser humano no todo, que é a sua parte espiritual e a sua parte racional, né? Então já temos um avanço aqui, né? Não sei se exatamente correto, mas já é um avanço, né? Só para separar o místico do mítico, porque eu citei misticismo e mitologia, tá? O místico se refere ao caráter de mistério, alguma coisa misterioso, fora da compreensão, tá? De caráter espiritual, simbólico, assim, isso é místico, tá? É considerado místico. E mítico, né? O mito se refere ao caráter do mito mesmo, né? Ou alguma coisa fantástico, lendário, né? Alguma coisa bem lendário, né? Mas visível, mais incorporado em formas e coisas desse tipo, tá? Eles são bem próximos, mas a diferença está aí para vocês pensarem, né? Pensou que ia dar moleza, né? Vocês vão ter que usar o raciocínio aqui, o pensamento para a coisa andar, tá? Acompanhe as páginas aí embaixo, tá? A escola pitagórica de Crotona no sul da Itália, né, se expandiu tanto que chegou a dominar politicamente a cidade. A escola deles, né, e tinha uma tendência a fazer isso porque ele implantava o sistema político, né, com o sistema de argumento e tal, e aqueles políticos que ali já tinham, que nem era chamado político, foi chamado depois, né, com a chegada dessas escolas, ficavam sem argumentos diante deles, porque eram grandes pensadores e tinha ali eram bem hábeis com as palavras, tá? Bom, essa ordem religiosa filosófica, porque nesse caso de Pitágoras era religiosa filosófica, tá? Não era só filosófica. Fundada por Pitágoras, era governada por normas rígidas, tá? De maneira que era uma comunidade fechada, né? Para fora, né? Fechada para outras pessoas, tinha que ter uma iniciação, um sistema de receber, tipo uma sociedade secreta mesmo, tá? Porque eles tinham muito cuidado com a ética, com a moral e com o pensamento. Vocês sabem que o pensamento também é meio perigoso e eram perseguidos por conta disso, tá? Por isso era uma sociedade fechada. Ao ingressar nessa escola, o indivíduo tinha que jurar viver de maneira sábia e modesta. Aqui já tinha esse pensamento nos tempos da Igreja Católica, e depois de Cristo, na Idade Média, isso cresceu muito, né, essa questão aí, tá? Não matar nenhum animal, que não atacasse o homem, né? E todas as noites tinham que examinar as suas consciências para ver quais faltas tinham cometido. Aqui entramos para a área da ética, da moral, tá? Essa escola tinha esse cuidado aí com os seus membros, tá? Porém, em determinado momento, uma parte dos habitantes locais, tá, se rebelaram contra os governantes, chegando a invadir a escola, tá, de Pitágoras, massacrou os pitagóricos lá, né, os seus discípulos, né, a ponto de poucos se salvarem, tá, entre os quais o próprio Pitágoras, que se refugiou em um Metaponto, né, no lugar na Itália chamado Metaponto, onde veio a falecer, né, por volta do ano 496 a.C., tá? Tempo que o povo de Israel estava para a Babilônia, tudo aquela coisa toda ali. O mundo estava se desenrolando em outra instância aqui. Então Pitágoras via nos números, né, o verdadeiro segredo do mundo, tá? Sendo estes, né, os números, os seus elementos constituintes, né? Via ele assim.
Para ele, o physis, né, que vem da física, tá? Da natureza física, porque a natureza física naquele tempo era considerado diferente do que nós vemos hoje, então o termo pode ficar um pouco a desejar aí. Era o número aritmos, tá? A natureza numérica da physis, né, da natureza, ou a estrutura harmônica do mundo, do cosmos, né? Os números têm uma relação importante aí, interessante com os seres humanos, não só nessa cultura grega era assim, mas nos demais, né? Depois nos latinos, depois antes, né? Nos hebreus também, vocês sabem que na Bíblia, né? No meio do povo hebreu também, isso é forte, né? Vem lá dos babilônios, né? Que já estudava essas coisas aí, os números. E ainda vou dar uma palhinha dos números para vocês hoje, tá? Então, essa estrutura harmônica do cosmos, que é o universo, né, está presente em todas as coisas e também na alma, que é chamada no grego de psique, tá? Afirmação dele, né, do Pitágoras, que os números estão relacionados a isso também. Na época, os números não eram representados por algarismos, como nós vemos, que os que nós vemos hoje são indo-arábicos, né? Tais como eles conhecemos, mas por pontos arranjados simetricamente. Os números foram concebidos simetricamente, sabiam? Eu vou mostrar isso para vocês aqui, vamos dar uma palhinha no meio aqui, porque senão, tá? Os números são formados por ângulos, né? Não sei se vocês sabiam disso, se não sabiam, vão saber hoje, né? O 1 só tem um ângulo, tá vendo? Só esse ângulo aqui. O número 2, ele tem 2 ângulos. O 3, nós temos 1, 2, 3 ângulos. O 4, nós temos um ângulo ali, um aqui, um por dentro, outro por fora, 4 ângulos. O 5, olha, 5 ângulos, que legal. O 6, meia dúzia de ângulos, aqui temos um por dentro, outro por fora também, tá? O 7, olha, 7 ângulos, um aqui, um em cima, um embaixo, um em cima, um embaixo, um aqui e outro aqui. Então o 7 tinha 2 perninhas aqui, por causa dos ângulos. O 8, 8 ângulos, ó, aqui no meio tem 4, em cima, um de cá, um de cá, um de cá, tá? E mais 4, 2 em cima e 2 embaixo, tá? O 9, 9 ângulos, tá? Ele não é o 6 de cabeça para baixo, tá vendo? Ele tem mais ângulos aqui, porque esse aqui tem 6, esse aqui tem 9 ângulos. E o mais fantástico dele é o 0, que não tem ângulo nenhum, 0 ângulos, tá? Então, esses números aí dos ângulos é que fazem a contagem, tal, toda a estrutura da matemática desenvolvida em cima disso aqui, ok? Bom, era só uma palhinha, né? Trata-se de uma maneira de contar bem diferente da nossa, né? Eles não representavam os números como 1 ou 10, mas eram instrumentos, cada um em particular, que servia para contar cada tipo de insumo, né? Já de óleo era contada com ovoides, pequenas quantidades de grãos com esferas, né? Colocava aquela quantidade ali, para cada quantidade eles colocavam representando dezenas, centenas, incrivelmente, né? Aí os tokens, esses tokens que vocês veem, os bancos usando, mas isso já era usado lá no tempo dele, né, do Pitágoras. Os tokens eram usados em correspondência, um a um, nos que contavam, né? Uma jarra de óleo, que era representado por um ovoide, 2 jarras por 2 ovoides, e assim por diante. Tá? E depois isso foi cunhado, foi desenvolvendo, até coloquei um aqui para vocês verem, ó, o token aí, tá? E era usado para fazer as contas, né? Fazia vários desses aí, eram utilizados para fazer as contas. O número perfeito, então, foi identificado por eles pelos pitagóricos como o número 10, né? Era visualmente representado como um triângulo perfeito, né? E no número 10 estão presentes todas as relações numéricas, né? A de igualdade, a de menos, a de mais, todos os tipos de números, né? Os lineares, quadráticos, cúbicos, né? Foi a partir daí que, segundo a Chauí, né, surgiu o sistema decimal, tá? Não existe só o sistema decimal hoje, nós temos octo, nós temos vários outros sistemas numéricos, binário, octo, né, hexadecimal, e temos o decimal, tá? Mas é o primeiro deles, e bem concebido, é 10, que era o decimal, né, por razão dele se encaixar muito bem com os outros.
Para os pitagóricos, né, o mundo expressa ordem e harmonia. Portanto, há nele, no mundo, uma racionalidade, tá? Por causa dessa ordem que ele expressa. Que aí entra aquela dificuldade que nós temos de acreditar no evolucionismo, né? Porque essa ordem e essa harmonia que o mundo apresenta seria impossível sem a mão de um ser superior, poderoso, que pudesse, que fosse organizador, mantenedor de todas essas coisas, tá? Tá bom. Com os pitagóricos, o homem aprendeu a ver o mundo com outros olhos, né? Ou seja, com uma ordem perfeita, né? Penetrável pela razão. Aí eles usavam a filosofia junto com a matemática e encaixava isso, ficava perfeito, tá? Pitágoras defendia também as ideias da imortalidade da alma. Veja que ele sempre tendia para o lado religioso, tá? Da transmigração das almas, né? A gente vai falar disso na frente, e o parentesco dos seres animais, né? O parentesco que todos eles, para ele, tem esse parentesco. Seguramente que Pitágoras teria aprendido essa ideia do orfismo, né? Seita supostamente fundada por Orfeu, aquele sujeito mitológico, né, que desceu ao Hades, desceu ao inferno, e de lá ele teria supostamente voltado ao mundo dos homens, tá? É uma história antiga isso. Então o orfismo se tornou uma religião de mistério, cujas crenças são integradas por uma vida prática rigorosa, né, a qual pode salvar ou condenar a alma do homem, né? Aí vem aquele conceito do inferno e tudo, do Hades, né, dentro desse sistema religioso que supostamente Pitágoras tinha absorvido aí, tá? Bom, o sistema órfico de Orfeu, né, era composto de uma moral, uma mística, tá, uma liturgia e uma ascese, tá? Deixa isso aí para vocês pesquisar pelo dicionário, para nós de repente adiantar aqui, tá? Suas crenças básicas, conforme resume a Shawi, aquela mesma que nós vimos lá e está na descrição lá na bibliografia, tá? Eram as seguintes: de que no homem há a presença do divino, né? Ou melhor, de uma potência divina, que eles chamavam de daimon, tá? Então no homem tem uma presença de Deus no homem, né? O homem tem necessidade de Deus. Nós pegamos isso de outra forma, né? A alma existe antes do nascimento do corpo e subsiste depois da morte corporal, né? E para eles, né, reencarnando em corpos sucessivos ou de nascimentos sucessivos, cuja finalidade é purificar ela da culpa, tá? Com a finalidade de limpar os pecados, libertando desse renascimento quando estiver inteiramente purificado. Tá vendo de onde que as igrejas antigas aí tiram essa ideia? Daí, ó, né, desse sistema aí filosófico, tá? Bom, aquele que não se purifica pagará por suas faltas incessantemente. Então é necessário se purificar, a pessoa se purificar. Aí nós já pregamos diferente, né? Que não, né, recebemos de Deus, né? E que o homem não tem, na verdade, como se livrar disso aí sozinho. Porém, aquele que se inicia, segundo eles, nos mistérios e segue os ritos, não só se purifica, mas prepara-se para as recompensas, né? Quase todas as religiões trabalham com essa questão das recompensas, que vem da filosofia também, tá? Você vê isso ponteado né? Fora a escritura que veio direto de Deus, todas as outras têm a mesma origem, né? E prepara as recompensas para a vida futura, para a vida imortal, né? Os pitagóricos acreditavam na imortalidade da alma, pois o destino do homem é estar de volta ao divino, né? Ao Criador. Não é todo mundo não, tá? Que, né, não são todos os filósofos, não. Já falei para vocês que eles divergiam em pensamento. Bom, a Shawi, né, arremata. A alma, veja, as colocações dela são boas, né? Nisso aí que nós estamos vendo. A alma, tendo uma origem divina e sendo imortal, deve tomar consciência de si mesma. Eles pregavam isso, os né, pitagóricos. Elevar-se pela purificação para fazer jus à imortalidade que os deuses lhe concederam, né? Na verdade, o homem não tem como fazer jus, né? Merecer, não tem mérito nisso, né? Nós pregamos
A purificação é pela fé, né, pela confiança em Deus sem merecer. E eles já, né, mais racionalmente, vocês viram que isso agrada as pessoas? Isso é agrada muitas pessoas, querem isso, né? Por isso que é um problema para nós a questão das heresias, tá? Bom, ainda temos a escola eleata, tá? Deixa eu ir rápido aqui que o nosso tempo está pouco, né? Eleata, que vem de Eleia, né? A cidade de Eleia, tá? Que são o Parmênides, né? De Eleia, e o Zenão de Eleia, os dois aí também importantes filósofos, tá? E Parmênides foi o grande expoente dessa filosofia eleata, que negava tanto a mudança quanto a pluralidade, tá? Na verdade, o seu pensamento, o de Parmênides, tá? É uma crítica, né? É uma contradição com o pensamento do Heráclito, que veio antes, tá? Principalmente a noção de que uma coisa é e não é ao mesmo tempo. Essa noção de que a coisa é e não é ao mesmo tempo foi rechaçada por Parmênides, né? Para ele isso não tem lógica, né? Ele fere o princípio da identidade, que diz que A é igual a A, né? Ou seja, o que é, o que não é, não é. Isso para o Parmênides. Já para o Heráclito pode ser que não seja, né? Tá? Então ele estava refutando, né? O filósofo Parmênides estava refutando, né, os eleatas, né, não só ele, a ideia de que haja a possibilidade de identidades contrárias, né, como já expliquei. Tá? Segundo os historiadores da filosofia, teria sido Parmênides o originador dessa filosofia, dessa escola eleata. Tá? Ele era um homem rico, tá, de berço nobre, teria possivelmente se associado na sua juventude com Xenófanes e com Amínias, tá? E um certo filósofo que também era pitagórico. Tá? Disse que ele atuou como legislador na cidade, na Eleia, né? E diz que ele visitou Atenas. Parmênides produziu uma pequena obra, né, composta em forma de versos, segundo os estudiosos, de pouca elegância, os seus versos, né? O título da obra é sobre a natureza, no grego perifícios, né? Na verdade pode ter pouca elegância, mas é bem interessante essa obra dele, tá? Desse poema restaram até hoje apenas o prólogo, quase toda a primeira parte, e fragmentos da segunda parte, tá? E em seu poema ele imagina ser levado por um carro, né, puxado por duas éguas até a deusa, tá? E ali ele se dirige à deusa, tá? E promete revelar a inabalável verdade redonda, tá? E as nada confiáveis opiniões dos mortais, tá? As quais correspondem respectivamente à via da verdade e a via da opinião. Então nós temos a via da opinião é uma coisa e a verdade pode não ser a mesma coisa, tá? E daí também nasce um outro pensamento filosófico, que é a verdade, que vai culminar lá na frente com Jesus dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida, em resposta aos filósofos, né? E que inclusive Pilatos provavelmente fosse estudante de filosofia, porque ele pergunta para Jesus o que é a verdade. Tá? E a verdade começa nesse pensamento aqui, né, que tem a via da verdade e a via da opinião e tal, e foi desenvolvendo o pensamento, como a gente vai ver nas outras aulas, né? Hoje acho que nós ficamos por aqui, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, amém?